Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando um pouquinho a entrada de todos. Olá, Daphne, que bom ter você aqui. Omar, Salmo, Lídia. A gente hoje vai ter a oportunidade de conversar com dois dos maiores especialistas em vacinas aqui no Brasil e em vacinas de Covid especialmente. Deixa eu chamar aqui. Omar, cadê você? Aguardando, a gente combinou dividir a live em duas partes. Eu estou aguardando o primeiro que vai participar aqui com a gente é o Omar, professor Omar Lupi. E a segunda parte da live vai ser com o professor Salmo Raskin. Deixa eu ver aqui. Omar, você me chama aqui para eu ver que você entrou, que eu não estou te vendo. Senão a gente começa com o Salmo. Omar. Omar, me chama para eu poder te convidar para participar, que eu não estou conseguindo. Chama de novo. Eu vi que você entrou, mas você precisa pedir aqui para poder participar da live. Agora sim, vamos lá, vamos ver aqui. Omar. Pronto, agora acho que vai. Pronto, Rose, entrou o Omar. tudo bem? Estava me adaptando. Tudo bom, Omar? Como é que você Tudo bem, está? boa noite. Prazer Boa estar com noite. você aqui na live. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Grande Muito bom prazer. ter você aqui conosco. Muito Eu vou te bom. apresentar e vou passar rapidamente. A gente tem muita coisa para falar, muita novidade sobre vacina. E deixa eu apresentar então o Omar. Ele é mestre e doutor em dermatologia pela UFRJ, pós-doutor pela Universidade do Texas, Galveston, no Sealy Center for Vaccine. E se eu for ficar falando aqui o currículo do Omar, a gente vai ficar os 50 minutos de live discorrendo sobre o currículo, mas eu não posso deixar de falar que o Omar é um colega querido de turma da UERJ, isso é importantíssimo. E eu queria já passar para você, Omar, para a gente não perder tempo, já que a gente está dividindo a live também com o professor Salmo, eu queria já te passar uma primeira pergunta, Vamos lá. que na verdade era para você falar um pouquinho sobre as diferentes vacinas, colocando principalmente as que a gente tem aqui no Brasil e que estão para chegar aqui no Brasil. Eu vou deixar para o Salmo falar da GRNA na segunda parte da live, tá bom? É contigo Perfeito. então, Omar. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Bom, Rose, obrigado pelo convite. É isso aí. O meu grande ponto no currículo é que eu e Rose somos da mesma turma lá da UERJ, formamos em 1990, e eu, apesar de dermatologista, estou com a cara vermelha aqui porque eu estou de férias e exagerei no sol hoje. Bom, gente, olha só. Primeiro é um prazer, né, estar com vocês hoje e falar um pouco sobre vacinas, né? Então, talvez vocês estejam me perguntando, poxa, mas ele é dermatologista, está falando de vacina? Eu tive a oportunidade, com uma bolsa do governo brasileiro, do CNPq, ficar 2 anos no Centro de Desenvolvimento de Vacinas no Texas, 2001, 2002. E desde lá eu sempre trabalhei com virologia, minha linha principal de trabalho na universidade, né? Praticamente todos os dados de infecções por herpes vírus no Brasil são do meu grupo. O que acontece, então, com as vacinas, Rose? Até agora, o início da pandemia, nós tínhamos basicamente dois grandes grupos de vacinas, né? Ou a gente pegava as vacinas e usava o vírus como um todo, né? Ele poderia ser inativado ou poderia ser
morto, você pode matar o vírus e usar ele para fazer a imunização, ou você pode usar um vírus inativado. Ele está vivo, mas ele... E a outra abordagem possível é a chamada vacina de subunidades proteicas, em que já não se usa mais o vírus como um todo, mas apenas porções do vírus, pedaços do vírus que são importantes, né? Para ele ser mais antigênico, para ele entrar na célula e tal. A vacina com que eu trabalhei no Texas era uma vacina desse tipo, de subunidade proteica, que era uma novidade em 2001, 2002, não 20 anos depois. Então, por que eu estou dizendo isso? Bom, aí, antes de eu chegar nesse ponto. E agora existe um terceiro grupo, que o Salmo vai falar depois, que são as vacinas de RNA mensageiro, que são fantásticas, tá? Antes que alguém aí fique com medo de virar jacaré e tal, não existe nada disso. É um avanço tão grande nas vacinas que eu acredito que depois da pandemia, nenhuma vacina praticamente vai ser feita, se não com a tecnologia de RNA mensageiro. Porque as vacinas até hoje, Rose, elas são feitas de uma forma quase artesanal. Por isso que demora, o pessoal fala assim, mas demora 20 anos, 30 anos, tem vacina que está há 70 anos em estudo. Porque é quase artesanal a forma com que você trabalha no laboratório, em cultura de célula, em embrião de galinha, dependendo da vacina, né? Então eu acredito muito nas vacinas de RNA mensageiro. Bom, qual que eu acho que é o ponto que precisa ser falado aqui? As vacinas de vírus vivo atenuado e vírus morto são antigas. Elas vêm desde os anos 1800 e se tornaram uma realidade no início do século XX. As vacinas de glicoproteína, de subunidade proteica, elas são do início desse século, né, quando eu fui para os Estados Unidos. Eu acho inadmissível o Brasil não dominar plenamente essa tecnologia e ter que comprá-la do exterior. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar de olho crítico é assim, o Butantan e a Fiocruz não estão fazendo uma vacina. Eles estão ajudando nos ensaios clínicos, eles estão comprando o insumo, eles são parceiros numa vacina, mas não foi deles a concepção teórica da vacina. E isso eu acho muito grave. Eu acho que a gente tem que tomar uma lição para que, quando a próxima pandemia vier, a gente não esteja tão atrasado. Não é possível que a gente não tenha condições de fazer uma vacina de subunidade proteica. Várias das vacinas disponíveis são de subunidade proteica, e muito menos uma vacina usando o vírus inteiro, como, por exemplo, essa vacina russa que está chegando agora, com eficácia bastante alta, com 91%. Então, Marco, aproveitando que você falou em eficácia e vacina russa, fala um pouquinho sobre o que é a eficácia de uma vacina, o que a gente espera quando a gente vê essa eficácia, a eficiência da vacina. Então, vamos lá. E se puder falar um pouco da eficácia e eficiência do que a gente tem chegando aqui. Vamos falar dessas três, né? A Sputnik, Isso. a Coronavac e São as três, a da Johnson. As três que têm condição real de estar aqui no Brasil a curto prazo, a não ser que seja pela iniciativa privada posteriormente, são a Coronavac, a vacina da Fiocruz, que é a da AstraZeneca, e possivelmente a Sputnik agora, que foi gozada em mídias sociais durante meses. Vacina russa, deram o nome de Smirnov, não sei o quê, e eu sempre me posicionei contrário a isso, porque os russos estão na frente de biotecnologia, inclusive dos americanos, durante boa parte dos anos 60, 70, 80 e 90. Quem conhece vacina sabe que os russos são muito bons em desenvolver vacina. Várias vacinas hoje em uso tiveram a sua origem desenvolvida na antiga União Soviética. Então, assim, só fez essa gozação quem é totalmente ignorante na área de vacina. E aí se deixou levar por questões políticas, entendeu? Então, essas três vacinas, assim, o que elas emergiram, né? Estudo dessa semana no Lancet, falando da vacina de Sputnik 5, né, a vacina russa, 91,3% de eficácia. A vacina Coronavac passou ali no gargalo, com 50,8%, um pouquinho acima do mínimo necessário, que é 50%. E a vacina de Oxford, a vacina AstraZeneca, teve um resultado curioso. Ela teve dois resultados de eficácia, um mais baixo e um mais alto. O mais baixo, por volta de 63%, para as pessoas que receberam as duas doses plenas. E parece que houve alguma questão no andamento do estudo que uma parte dessas pessoas receberam na primeira dose só metade da dose. E para essas pessoas a eficácia foi bem mais alta. Eu vou dizer para você, eu fico um pouco preocupado com esse resultado da vacina da AstraZeneca, porque eu não entendo como isso pode ter acontecido. Até hoje, a AstraZeneca e a Fiocruz ainda não explicaram claramente como pode um ensaio internacional
que foi feito em vários países. Ensaios internacionais são feitos assim, você invasa a vacina num único local, distribui para vários centros e todo mundo segue o mesmo protocolo. Então, como é que pode ter tido um erro, segundo eles foi vendido assim a ideia, foi um erro humano e foi feito metade da dose. Então, só tem duas maneiras de entender isso. Ou, na hora de invasar, uma parte dos pacientes recebeu um envasamento com menos quantidade, o que é um erro estranho, ou, na hora de aplicar, quem aplicou metade da dose, o que também é, na minha forma de ver, muito estranho. Então, avaliando assim tecnicamente esses resultados, eu fico muito com o pé atrás, entendeu? De qualquer maneira, essas 3 vacinas têm eficácia que ajuda a população brasileira. A eficácia é uma medição dentro dos limites do estudo clínico. Então, você define quem está dentro do estudo clínico, você faz as doses, faz um duplo cego, né? Metade recebe um placebo, metade recebe a vacina, e você vai acompanhando o chamado desfecho. Qual que é o desfecho? O número de internações, o grande gol desses estudos não é evitar você se contaminar pelo SARS-CoV, mas é você não ser internado e não ter formas graves, né? Então, nesses estudos, a eficácia é essa, ela é medida percentual de pessoas que conseguiu escapar desse desfecho que não era o desfecho esperado. Então, a medição da eficácia é por doença grave, essa é a eficácia que está sendo medida. É por doença grave e ela é feita dentro dos limites quadradinhos do estudo. Agora, uma vez essa vacina estando aprovada, com uma eficácia pelo menos de 50%, e todas elas chegaram lá, você vai começar a vacinar a população. E aí entram vários outros fatores. Será que vai distribuir direito para todos os postos de saúde? Será que as pessoas vão entender que precisa de uma segunda dose? Será que essa segunda dose vai ser feita dentro do tempo máximo permitido? Ou vai ser feita antes? Será que isso impacta no resultado final da vacina? Será que essas pessoas que receberam têm algumas outras doenças, as chamadas comorbidades, que podem alterar o resultado da vacina? Por exemplo, tomar imunossupressor, usar corticoide. Essa avaliação posterior, não mais dentro daquele quadradinho do estudo, mas em cima do mundo real, que é a eficiência. Então, a eficiência ela está relacionada com a eficácia, mas ela depende de muitas outras variáveis, muitos outros fatores, do que puramente isso que a gente viu até agora. Ela pode ser similar, a eficiência final da vacina pode ser similar à eficácia, ou pode ser mais baixa. Ou, de repente, pode até ser mais alta. Ela tende a ser igual, ou em princípio, um pouco mais baixa, porque essas outras variáveis tendem a ou ser neutras ou atrapalhar o resultado da vacina, entendeu? Porque você pode demorar demais para vacinar, você pode, por exemplo, a pessoa voltar para vacinar e a logística não está bem adequada e você ser vacinado com outra vacina que não aquela, que é um problema que eu não sei exatamente como é que o governo vai lidar, né? Porque você, teoricamente, tem que receber a mesma vacina, a segunda dose da mesma vacina. Isso é importante. Pois entendeu? E a gente não tem o estoque já previsto, pelo que eu estou vendo, para a segunda dose, pelo menos, da Coronavac. Exatamente. Ela foi dada e eu não estou vendo esse estoque sendo guardado. Mas a gente está contando que vai sair lá do Butantan, né? A gente conta com isso. Outra coisa que está surgindo também, e que é um ponto, eu acho que chave nessa história toda, é a questão do tempo, a distância entre a primeira e a segunda dose. Normalmente, existem vários tipos de vacina, né? E existem vacinas que são feitas 2 meses depois, por exemplo, a vacina de HPV, né? Como é que ela é feita? Você faz a dose inicial, você espera 2 meses, faz a segunda dose, 4 meses depois você faz a terceira dose. É uma vacina em 3 doses. O Ministério da Saúde, para dar uma economizada, ele retirou uma das doses. Bom, via de regra, essa segunda dose, ela não é muito interessante que ela seja feita muito para frente. Por quê, Rose? Porque as pessoas esquecem de vacinar. A propaganda não está acontecendo e a gente fica preocupado com esse esquecimento. Perde o dia que está lá agendado para vacinar, não vai, aí depois tem que trabalhar, aí o patrão não libera, enfim. Então, o ideal é que quanto mais curto for esse intervalo, melhor, porque aquilo está vivo ainda na cabeça da pessoa, ela vai lá e está comprometida, né, com a vacinação. Existem alguns trabalhos interessantes aí com relação à vacina da AstraZeneca, mostrando o seguinte, que conforme você espera 3 meses, 90 dias para tomar a segunda dose, essa eficácia sobe
Se você E é o comparar... protocolo que está sendo usado aqui no Brasil. Exatamente. Se você comparar com uma segunda dose com um mês de intervalo. Isso é bom, sob um certo aspecto, porque dá uma folga para o nosso sistema de saúde de adquirir mais vacinas, de chegar a mais vacinas e você organizar a casa. Eu acho que é o momento que a gente está vivendo agora é de organizar a casa. Por outro lado, abre essa possibilidade de que a pessoa não volte para vacinar, o que é um problema. Então, Omar, aqui não está acontecendo aquela chamada, né? Seja por celular, seja por e-mail, Não. que é uma coisa que traz para a população esse alerta, está na minha hora de vacinar. A gente não está usando esse Não. recurso que seria muito útil. E, assim, é uma pena com essa população enorme que a gente tem, esse controle vai deixar de existir. Eu queria só aproveitar aqui, a gente tem aqui um comentário que é feito pelo, eu não sei, é Borges, deve ser o sobrenome. O ideal é que a testagem em massa fosse feita para isolar os doentes e com a pandemia sob controle, e aí sim planejar melhor e com mais calma, já que não tem vacina para todos. Uma outra coisa que eu queria aproveitar esse comentário para falar, a gente vê muita gente que às vezes não sabe que está doente e vai se vacinar. Então a gente também tem esse problema. E uma Então, outra coisa que também não está sendo alertada, e é importante a gente falar, é que os contatos de casos positivos também não devem ir se vacinar. Isso em exatamente. momento nenhum foi falado na mídia. Então, Exatamente. é assim, Você, é você importante, tocou, né? Pode você, falar. to, você tocou num ponto fundamental. Existem vários trabalhos mostrando, isso não é só para a Covid, não, isso já é conhecido da dengue e de outras doenças. Existe uma situação em imunologia chamada AED. É uma sigla em inglês para Antibody Enhancement, Dependent Enhancement. Que é, trocando em miúdos, é assim, se você vai lá e se vacina, você gera uma IgG muito alta. Essa IgG, se você se reexpuser ao vírus, mesmo que sob a forma de uma vacina, faz com que essa reexposição, quando você tem a IgG ainda muito alta, possa gerar um mecanismo inflamatório muito forte e acaba sendo deletério para a pessoa. Então, por exemplo, a vacina de Zoster é uma vacina que muita gente chega para mim e fala assim, meu pai teve Zoster, né? A vacina de Zoster é a partir dos 50 anos de idade, está indicada, em alguns países, 55 anos. Então, o ideal é que a gente estimule as pessoas a vacinar com 50 e 55. Na prática, não é isso que acontece. Não existe uma campanha do Ministério da Saúde, não faz parte do programa de vacinação. Então, quando o paciente mais idoso chega no consultório, ele já vem com Zoster. E aí a pergunta é sempre a mesma. Ah, doutor, eu não quero passar por isso de novo, meu pai passou por isso e tal. Eu posso agora ir lá e vacinar? O que a gente orienta, Rose? 1 ano esperando, 1 ano, para evitar essa resposta chamada de AED. Então, o certo seria quem teve Covid aguardar, e a Organização Mundial de Saúde está falando de 3 meses, pelo menos, talvez 6, entre você ter a Covid e você poder tomar a primeira dose da vacina. Só que isso está sendo solenemente ignorado na Não, nossa campanha totalmente. de vacinação. Ninguém está perguntando nada, ninguém está checando nada, isso não está sendo Essa vai ser orientado. uma pergunta do posto de saúde, né? Você teve, quanto tempo foi? Tem alguém na tua Exatamente. casa doente? Então, são coisas importantes. Que Exatamente, fazem mas uma não, triagem não até está para a sendo gente não feito. desperdiçar vacina, né? Mas isso não está sendo feito, não só desperdiçar a vacina, como aumento, boa Tem parte essa dos reação problemas da overreaction. Covid são os problemas inflamatórios. E se você desencadear isso pós-vacinação, é muito ruim, né? E, Omar, também uma dúvida que está surgindo bastante: as pessoas se vacinam e ficam curiosas para saber se elas estão ou não imunizadas. E Certo. aí fazem aquela pergunta: vale a pena fazer IgG? O que eu faço? Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso. O que é realmente. Olha Como é só, que a gente Rose, sabe que a gente está imunizado ou a gente nunca vai saber? olha só, eu vou te dar duas respostas para essa pergunta, porque ela não é uma pergunta simples. Todo mundo agora já aprendeu o que é IgM e IgG, né? Que o IgM é a resposta rápida e o IgG é a resposta lenta. Na verdade, quem mexe com virologia, com vacina, sabe que quando você pega uma infecção intracelular, por vírus ou por bactéria intracelular, por exemplo, tuberculose, a resposta mais importante não é a resposta tumoral, portanto, a resposta de anticorpos. A resposta mais importante é a chamada resposta imune celular citotóxica. São células que vão lá e vão matar a célula que está infectada. Vamos pensar na seguinte situação, gente. A gente tem lá, você se contaminou, tem o vírus circulando, legal. Mas você tem muito mais do que aqueles vírus circulando, você tem células dentro do seu corpo que estão verdadeiras fábricas de produção de vírus. Então, se você parar para pensar nessa situação que eu expliquei, o que é mais inteligente?
você pegar o vírus que está solto na corrente sanguínea, no epitélio, lá no tecido, ou você matar a fábrica interna de vírus. Obviamente que é a fábrica interna de vírus. Quem faz isso é a resposta imune-celular. Então, a melhor maneira, Rose, de avaliar se você virou a sorologia, se você está protegido, não é dosar IgG, e sim dosar os chamados linfócitos T citotóxicos. Bom, mas por que isso não está sendo feito? Não está sendo feito porque é caro, porque isso não está disponível em larga escala e inviável na prática. Então você acaba indo para uma medida meio torta, que é avaliar o IgG. Então a gente sabe que tem pacientes com IgG alto e sem resposta imune celular adequada. E tem pacientes que não viram o IgG, mas têm uma boa resposta imune celular. Então eu não me preocuparia de ficar checando o IgG depois, se virou, se não virou, porque, na verdade, isso tem pouca importância na prática, porque não é essa imunidade que realmente nos protege, principalmente, e sim a resposta imune celular, que não é medida pelo IgG. Entendi. Tá? E aí, a orientação geral é que a gente não deve ficar fazendo essas medições Vai nessa sobrecarregar, ansiedade, vai porque não sobrecarregar os vai laboratórios, vai gerar custo para a pessoa, para o e sistema não único de esclarece saúde. nada. Não esclarece nada. Se a pessoa, se der negativo, a pessoa vai fazer o quê? Vai lá vacinar? Mas ela pode ter virado a imunidade celular. Ela vai correr o risco de se expor novamente à vacina. Ou seja, tem situações, mas que eu acho que assim, eu acho que a informação ela tem que te trazer algum benefício. A informação só pela informação, se não for orientado pelo médico, e para um médico que tem experiência nessa área, ela só vai gerar mais ansiedade, mais Não, dificuldade na sem sua cabeça. dúvida. E, Omar, assim, o público que está assistindo a gente, a maioria aqui são médicos, já que Legal. aqui é um canal de uma pós-graduação que eu coordeno de medicina do trabalho Uhum. e essa formação de público realmente é de médicos. Mas mesmo entre médicos, as dúvidas são muito... Grande. acontecem o tempo todo. E uma delas também que eu vi em grupos surgindo será que a minha reação local à vacina ela está me dizendo que eu estou mais ou fazendo mais ou menos imunidade? Então, eu senti dor, ou eu ter febre, ou alguma coisa nesse sentido, logo Não, não depois da vacina. existe, não existe nenhuma correlação entre você ter sintomatologia, ter efeitos colaterais de qualquer tipo, dor, fadiga, febre, dor local e eficácia da vacina. Isso não existe, tá? A dor local, muitas vezes, ela não é causada pela vacina em si, mas por uma coisa chamada adjuvante, que é um plus que se coloca na vacina para aumentar a resposta imunológica, chamada imunogenicidade. Eu vi muita gente aí na internet falando assim, porque é um absurdo, eu vou ser contaminado por alumínio, porque as vacinas contêm alumínio. Gente, vacina contém sais de alumínio há 100 anos. Desde que se descobriu que quando você usa um pouco de sal de alumínio como adjuvante, você melhora a resposta imunológica. Então, se você está preocupado com alumínio, então você não pode tomar vacina nenhuma, porque praticamente todas as vacinas usam adjuvante. E parte daquela reação local, Rose, às vezes é do alumínio, mas ele é necessário para poder melhorar a imunogenicidade da vacina. Então não tem nada a ver. Você ter dor local, febre, isso significa... Não, se você não tiver nada, é melhor. Não, e as pessoas ficam ansiosas, querendo fazer uma reação para dizer, não, fiz, mas não tem nada a ver. Bom que você explicou. Exatamente. E uma pergunta também que eu vi que saiu essa semana, alguma coisa sobre os resultados da Janssen, da vacina da Janssen, apesar que a gente ainda não tem ela aqui, mas mostrando resultados diferentes nos Estados Unidos, América Latina e Isso. África do Sul. Explica pra gente o que aconteceu, tem a ver com mutação, não tem? O que Olha aconteceu só, aí nesse resultado? essa vacina da Janssen, ela é fantástica. Ela seria uma grande aposta para a gente em termos de saúde pública, porque ela tem uma grande vantagem. Ela é única no seguinte sentido: é a única Perfeito. com dose única. Você só faz uma dose. Então, assim, isso reduz o risco de você esquecer a segunda vacina, ou não ter acesso à segunda dose. Custo baixa barbaramente. Eu estava vendo as análises de custo, é um negócio inacreditável, porque a gente tem que considerar isso também, né? Com As certeza. vacinas de RNA mensageiro, que o Salmo vai falar mais tarde, elas são muito mais caras. Uma vacina de RNA mensageiro é, na média, 35, 40 dólares por dose. E são duas. Nós estamos falando aí de 70, 7 vezes 5, 35. Quando você vai para a vacina, por exemplo, da Janssen, o custo despenca para 5, 6 dólares e é dose única. Então, assim, é uma fração do valor, né? Seria ótimo, e inclusive já existem estudos
com a vacina da Janssen no Brasil, o que deve acelerar a aprovação pela Anvisa, né? Então, assim, isso é uma boa notícia. A gente está esperando agora, para meados de fevereiro, espero que nos próximos dias, saiam esses resultados aqui no Brasil. A gente ainda não sabe claramente os resultados aqui no Brasil, mas essas diferenças em diversos países, isso a gente viu a mesma coisa na Coronavac, né? Coronavac teve resultados bem mais altos, por exemplo, na Indonésia, similares, um pouquinho acima dos do Brasil na Turquia e aqui. Por que isso? Porque tem diferenças genéticas na população, porque tem diferenças de hábito. Por exemplo, vou dar um exemplo para você simples. Se você vai e se vacina e fica no sol torrando, estamos no Brasil, estamos no inverno, isso tem impacto na resposta imunológica sobre a vacina. Por quê? Como assim? Pega uma doença como a psoríase, pega uma doença como o vitiligo, pega uma doença como a dermatite atópica, são doenças da imunidade. Como é que se trata? Você trata com fototerapia. A ultravioleta A da fototerapia, da câmara de bronzeamento, da luz, né? Ele baixa a resposta imune. Então, se você se vacinou e ficar 15 dias tomando sol sem parar, sem filtro solar, sem proteção, sem roupa UV, a tua resposta não vai ter a mesma qualidade da resposta, por exemplo, de uma pessoa que está no inverno toda protegida. Então, assim, essa é uma coisa simples que pode estar explicando esses resultados discordantes em cada país. Obviamente que entra a genética de cada um, não é igual, né, em todos os países. Entra os patógenos que você já foi exposto, entra a quantidade de coronavírus, outros coronavírus que circulam em cada país, em que momento você está sendo exposto mais precocemente, mais tardiamente. Isso tudo impacta o resultado. Perfeito. E, Omar, infelizmente a gente tem que encerrar com você, mas tem o Salmo ainda, e assim, adorei conversar com você, e eu queria encerrar com uma última perguntinha, Vamos lá. e eu tenho certeza que está todo mundo adorando, a gente está aí com algumas perguntas também dos nossos assistentes aqui que estão vendo, eu queria passar uma aqui deixa eu ver, Rosângela. Grande parte dos acometidos por Covid são assintomáticos. Como saber para não vacinar? É uma pergunta que seria realmente o que você falou, a gente teria que estar testando, né? Rosângela Sacre é minha amiga, é dermato lá de Niterói. Rosângela, legal. Você está com um público bom teu aqui, que eu sei. Rosângela, olha só, e o pessoal que está nos ouvindo, né? É verdade. Toda doença infecciosa é assim. A gente considera, não se sabe ainda, né? Os dados ainda não saíram, a gente vai saber isso um pouco mais para frente, qual é a verdadeira extensão do percentual de população assintomático, tá? Mas, por exemplo, a gente sabe de outras doenças. Sífilis, por exemplo, das pessoas que se contaminam, 60% jamais manifestam nenhum tipo de quadro e ficam boas sozinhas, porque a imunidade dá conta. Só 40% vão desenvolver. Então, se imagina, Rose, que alguma coisa entre 2 a 7 vezes o número de pessoas que testaram positivo seja verdadeira soroprevalência da Covid na nossa população. Teoricamente, Rosângela, a gente deveria realmente testar. Mas como essas pessoas fizeram provavelmente um quadro brando, né, frustro da doença, provavelmente elas não têm uma IgG muito alta. Então, para elas, o risco de vacinar não é tão grande, entendeu? Comparado com aquela paciente que ficou sofrendo, que teve uma síndrome inflamatória, que teve tempestade de citocina, foi para o CTI, foi para o oxigênio nasal, entendeu? Então, tem coisas que a gente também tem que entregar nas mãos de Deus, né? Olha só, eu queria, se você me permitir, fazer aqui um merchanzinho rapidinho, um segundo. Amanhã a gente está fazendo um webinário gigante de 3 horas de duração, começando às 8 horas da noite, gratuito, tá? Para médicos, só para médicos, sobre vacina de Covid. Tudo de vacina de Covid, todas elas comentadas, uma a uma, os efeitos colaterais, e nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento precoce também. Se funciona ou se não funciona. Oba, quero me inscrever. Beleza, é gratuito. Entra lá no link da minha bio do Instagram, @omarlupe, vocês são todos bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, Omar, como sempre, brilhante. Esclareceu muito aqui para o nosso público. E eu espero poder contar com você em outras oportunidades. Eu Sempre sei que você tá precisar, você manda. É só me falar que eu vou estar aqui. Obrigada. E assim, eu tenho certeza que você realmente trouxe aí muita coisa interessante e esclarecedora para todo mundo que está assistindo. Obrigada, Omar. Eu vou passar então para o Salmo. Um beijo, pessoal. Até a próxima, Omar. Beijo. Vou sair então, tá? Tá joia. Obrigada. Tchau, tchau. Salmo me chama aqui para... deixa o Omar sair.
Salmo, dá um aceno para eu te achar. Ah, oi, pronto. Agora me pede para participar, Salmo, para eu poder colocar você aqui na live. Eu tenho um fã aqui que é meu filho dizendo que é muito boa, foi muito boa a live do Omar. Obrigada, Alan. Salmo, vamos lá. Pede para participar, Salmo, para a gente poder colocar. Pessoal, vamos esperar só um pouquinho. O Salmo está entrando. Pronto, vamos lá. Agora vai. Olá, Salmo, boa noite. Tudo Oi, bem? Rosé. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeito. Eu vou te apresentar e já passo para você já uma pergunta, porque a gente está aí com tempo e eu sei que você tem muita coisa bacana aí para falar para a gente e a gente quer aproveitar ao máximo a tua presença aqui conosco, tá bom? Vamos lá. O Beleza. Salmo também tem um currículo que eu ficaria também uma live inteira aqui falando, mas eu resumi e trouxe aqui as coisas importantes aqui em relação à genética e Covid. É doutor em genética, fellow em genética pela Universidade de Vanderbilt, presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria e é diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genética. Salmo, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria já passar para você uma primeira pergunta para você falar um pouquinho sobre as Eu que vacinas de agradeço a RNA, oportunidade de que poder eu conversar com deixei para você vocês. essa parte. Pode ir lá, Salmo, vai lá. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo melhor. Ah, então tá. Eu pedi para Tá você falar um cortando um pouquinho pouco, sobre as né? vacinas de RNA. Tá. Se der algum corte e não ouvir, você faz um sinal para mim aí, tá bom? Tá, perfeito. Você ouviu perguntando sobre as vacinas? Eu ouvi, eu ouvi. Então, eu vou falar sobre as vacinas, né? O Mar já deu uma deixa ali, né? Falando que as vacinas de RNA foram a grande novidade tecnológica da história das vacinas de Covid. E é verdade, porque antes dessas vacinas de RNA que nós vamos falar, simplesmente não tinha tido nenhuma vacina com essa tecnologia aplicada em massa na população. Já haviam estudos de fase 1 e fase 2 de vacinas de RNA há pelo menos uns 10 anos. Então, não é que nenhuma pessoa tinha recebido uma vacina de RNA antes dos trials da Moderna e de pessoas que tinham sido vacinadas. Mas aqui aconteceu algo muito diferente, porque hidrogenadas que codificam para a proteína spike, a famosa proteína spike, né? Que é uma das principais proteínas utilizadas pelo SARS-CoV-2 para entrar dentro da célula. Então, um dia depois que a sequência foi divulgada, eles começaram a produzir a vacina. E poucas semanas depois, a vacina estava não pronta, obviamente, mas idealizada. E só precisava passar pelas fases naturais de pesquisa. Por isto que se conseguiu fazer tão rapidamente, em um tempo realmente inacreditável, de menos de um ano, né? As vacinas já estavam literalmente em fase 4 e Foi agora, hoje, incrível temos isso. milhões. Foi impressionante, né? É, algumas pessoas, né, criticam e falam, eu tenho medo dessas vacinas porque elas vieram muito rápido, né? Eu pergunto, mas imagina nós, nessa situação que nós estamos no dia de hoje,
se a gente soubesse que daqui a um ano vem a vacina ou dois. Então, a gente tem que acordar todos os dias e literalmente agradecer à ciência, à pesquisa, que conseguiram desenvolver a vacina tão rapidamente, né? Importante também ressaltar que nenhuma das Então, fases de pesquisa foi ultrapassada, elas foram apenas sobrepostas, porque as indústrias acreditaram e também arriscaram, do ponto de vista financeiro, né, de que elas poderiam ir fazendo paralelamente, sendo que normalmente elas aguardam o final da fase 1 para ver se teve segurança. Se não teve segurança, nem vão gastar o dinheiro no desenvolvimento da fase 2. E se a fase 2 não funciona, nem vão para a fase 3. Aqui elas foram apostando e fazendo as coisas paralelamente, pela urgência, que a pandemia, né, não preciso nem falar sobre isso, e outra também pelo aspecto financeiro, porque o público-alvo é 8 bilhões de pessoas, né? Então, eles arriscaram e cá entre nós agora estamos vendo que se deram bem, né? Porque conseguiram rapidamente produzir as primeiras vacinas e agora elas já estão sendo espalhadas aí pelo mercado de muitos países do mundo, né? Como que elas são constituídas? Simplesmente de uma maneira sintética, você sintetiza uma sequência de 3.000 bases nitrogenadas, claro que é uma sequência única e peculiar, que vai codificar para os aminoácidos que compõem a proteína spike. E aí você usa uma nanopartícula lipídica para envolver esse RNA mensageiro, e isto é a vacina, é o IFA, né? O famoso IFA das vacinas de RNA mensageiro é isso, só que eu falei em 5 segundos aqui, e para ter a tecnologia para fazer isso é anos e anos de pesquisa. Daí, como o Mário falou, a dificuldade do Brasil ter os IFAs, né, e ter a autonomia para fazer essas vacinas, nessas de RNA vai ser ainda mais difícil do que ter autonomia na Coronavac, que é uma vacina de vírus morto, que o Brasil já tem bastante experiência. Nessas de RNA vai ser mais difícil ainda ter autonomia total e nós vamos permanecer dependente por algum tempo, justamente porque o país nunca investiu tudo o que precisava ter investido no desenvolvimento das vacinas. Mas, basicamente, a vacina é isso, e você coloca ela, então, né, em contato com o nosso organismo, e este RNA vai entrar dentro da célula, é claro, e ele vai para o lugar onde o RNA ele é traduzido, né, numa sequência de aminoácidos. E esse lugar são os ribossomos que estão no citoplasma da célula. Todo mundo que está assistindo aqui sabe disso, mas isso é muito importante para entender que não há como esse tipo de vacina alterar o material genético da pessoa que está lá no núcleo. Pois esse RNA nem sequer chega no núcleo, vai para os ribossomos que estão no citoplasma, e ele, como RNA, é uma substância muito instável. O RNA é mais instável que o DNA. Então, em poucas horas, em geral, em torno de 9 horas, aquele RNA que foi injetado na vacina da Pfizer e na vacina da Moderna, ele já se desintegra e já não está dentro do nosso corpo. E aí ele já emitiu a mensagem para sintetizar a proteína spike, na esperança que o corpo produza, obviamente, os anticorpos alisantes para essa proteína. Então, é uma vacina que engana o nosso organismo, utiliza da maquinaria genética do nosso organismo para produzir a proteína spike, e ela é autodestrutível. A vacina, portanto, é por isso que ela está tendo tantos mais eficaz, impressionante. E hoje podemos dizer que elas são muito seguras, né? A porcentagem de adversos graves que apareceram com as duas vacinas são muito pequenos, e agora já, muito mais importante do que na fase 3, temos milhões de pessoas no mundo que receberam as vacinas e temos um número ínfimo de efeitos adversos graves, todos os efeitos adversos graves passíveis de recuperação rápida. Não há um único caso, já com milhões de casos vacinados, de uma pessoa que tenha sofrido um efeito adverso grave que levou à morte. Então, você comparar o lado da balança, uma vacina com essa eficácia e com essa segurança,
e o risco de uma vacina causar um problema dado pelo Covid, fica difícil de que alguém que conheça um pouco sobre isso possa ser contra as vacinas, né? Ainda mais nós Saúde, médicos temos, por com obrigação, eu certeza. acho, de Eu sermos os queria que que você mais devemos incentivar. aproveitasse o gancho que você está falando da vacina de RNA. Conta como é que está a experiência do país que está usando em larga escala e que já tem aí, né, grande parte da sua população vacinada, que é Israel. Conta um pouquinho aí para gente, um resumo do que está lá nos bastidores. É importante ressaltar, Israel é um país altamente tecnológico, mas é um país pequeno, né? Para quem não conhece direito, né? Israel é do tamanho de Sergipe, né? E tem uma população de mais ou menos 9 milhões de pessoas. Então, isso é importante, porque estamos falando de um local fisicamente pequeno, com uma população que equivale a um estado do Brasil, né? Não os maiores estados do Brasil, mas a um estado do Brasil, e onde a tecnologia, a ciência e a pesquisa são muito valorizadas. Isso fez com que o governo de Israel entendesse que ele deveria, com bastante tempo, prever a vacinação da população como um todo. E começou a vacinação de maneira avassaladora, e hoje, pouco tempo depois que começou, as vacinas são justamente a Pfizer e a Moderna, na Israel, primeiro a Pfizer, depois a Moderna, e agora ele já tem mais de metade da população vacinada, e acredita-se que em torno de 60 dias, praticamente toda a população vai ser vacinada. Para você ter uma ideia, eles já estão agora, a discussão que eles têm agora lá é como e quando vacinar os menores de 18 anos de idade ou 16 anos de idade. Já A começaram. a Moderna permite que você vacine a partir de 16 e eles já estão agora, né, vendo como vacinar o que falta lá. Eles estão usando Né? essa população que está para fazer o vestibular deles lá, eles preocupados com isso, começaram a vacinar de 16 a 18, recentemente, bem recente agora. Então, a gente vai ter essa Exatamente. novidade em breve também, dos Em resultados. muito Né? breve, e logo eles, assim que saíram os resultados, porque a Pfizer, ela já encerrou o processo de inclusão de crianças, se é que eu posso chamar assim, né, de 12 a 15 anos de idade no trial dela. Já tem milhares de crianças que já foram metade vacinada, metade placebo, e daqui a algumas semanas nós já vamos ouvir aí os resultados da Pfizer para esse grupo etário, que provavelmente vão ser bons. Não há nenhum motivo para que não seja bom os resultados, apenas não tinha sido testado, então não dá para você vacinar menores sem ter nenhuma segurança, né, sobre a segurança e sobre a eficácia. E aí Israel certamente começará a vacinar. E eles notaram que já após a primeira dose dessas vacinas, começou a haver uma redução importante no número de casos, em torno de 30%, né, com pouco tempo depois das vacinas serem iniciadas, e claro, quando diminui o número de casos, claro que diminui o número de óbitos também. Né? E agora, já com uma recebeu a segunda dose, eles estão vendo uma redução ainda mais dramática. É difícil mensurar nesse momento a eficácia, a eficiência, que agora falando de eficiência, né, da vacina nessa população, porque eles também estão vivendo uma onda terrível de Covid agora lá em Israel. Sim. Um dos piores lugares do mundo agora é Israel. E claro que a população está num lockdown muito ferrenho lá. Aí fica um pouco difícil saber quanto dessa redução é pelo lockdown ferrenho e quanto da redução é pela eficácia da vacina. Né? Então, esses dados ainda precisam de um pouco mais de lapidação para saber. Mas o importante é que um país que está assolado pelo coronavírus parece que está conseguindo resolver a situação através da vacinação maciça de sua população. E é uma excelente notícia para o mundo inteiro, né? Tá todo mundo de olho no que vai acontecer lá. E aproveitando que você falou de eficiência e eficácia, a gente ouve muito que a gente vai tomar a vacina e a gente precisa continuar com todas as medidas de segurança e sanitárias e continuar tudo como era. O que a gente sabe sobre continuar sendo transmissor mesmo depois da gente tomar a vacina? Ou seja, a gente vai
continuar com essa preocupação de que está todo mundo ainda podendo transmitir a doença, o quanto que a gente vai ter isso aí, ou quando que a gente vai ter isso aí amenizado um pouquinho? Ou com que vacina? Então, o objetivo principal das vacinas, obviamente, em primeiro lugar, eu entendo, é diminuir as mortes, né, terríveis pelo corona. Em segundo lugar, diminuir os casos graves e a morbidade, que é enorme também, como hoje sabemos, né, o long COVID, com problemas graves para cerca de 1/3 das pessoas que são infectadas acabam tendo sequelas e voltando a se internar, 1/3 dos casos. Então, não é só o problema da morte, que é terrível, mas tem o problema da morbidade também pela doença, que é enorme também. Então, se essas duas coisas conseguirem ser diminuídas dramaticamente pelas vacinas, é o objetivo principal delas, né? Que a gente chama de endpoint principal. Depois ela tem objetivos secundários, que são importantes, mas também não são tão importantes quanto esses dois, porque não tem nada mais importante do que esses dois. E entre os secundários está diminuir casos de doença leve e diminuir também casos em assintomáticos e diminuir a possibilidade da pessoa se infectar pelo SARS-CoV-2. E daí, claro, se você não se infecta, não tem para quem você transmitir também, né? Então, esses últimos objetivos, eles são mais difíceis de mensurar, essa que é a verdade, né? E dessas vacinas que já estão aí no mercado agora, a única que fez um trabalho assim, mais importante para tentar ver casos assintomáticos e ver se ela diminui o número de infectados é justamente a vacina de Oxford, porque eles planejaram no protocolo que as pessoas em casa, ou seja, no seu isolamento, né, iriam autocoletar swabs nasais e de saliva e enviavam pelo correio para os pesquisadores de tempo em tempo. E, claro, natural, algumas dessas pessoas acabaram se infectando, né? Então, eles puderam analisar das pessoas que enviaram os swabs e fazendo PCR nesses swabs, aqueles que se infectaram, mas que não tiveram sinais e sintomas. Então, isso foi uma diferença importante nessa pesquisa da Oxford. Eles não conseguiram comprovar ainda que há uma diminuição muito importante na infectividade, mas o número de PCRs positiva nas pessoas que receberam a vacina foi metade do número de PCRs positivas dos que não receberam a vacina, referindo-se agora ao grupo de assintomáticos. Então é muito animador, Sim. né? É bem sugestivo de que a vacina de Oxford tenha pelo menos algum grau de capacidade de também fazer o que a gente chama de esterilizar, né? Diminuir realmente o número de infectados e aí tentar trazer a gente para uma vida normal. Eu só queria dizer que, para todos nós que estamos aqui juntos agora, né? Se a gente tiver uma vacina que impeça a morte, impeça a doença grave e impeça o internamento, olha, dá para fechar o negócio com essa vacina já, não dá? Mas então, calma. Eu não queria deixar assim, tem várias perguntas para te fazer, mas eu não queria aproveitar que você falou da Inglaterra, eu queria que você falasse um pouquinho das mutações que a gente está vendo e o quanto que essas vacinas realmente vão atuar nessas mutações, o que a gente tem no Brasil para as mutações, qual seria uma opção boa no Brasil para isso. E eu também queria passar uma pergunta da nossa amiga Evelyn Eisenstein, perguntando sobre a Nova Zelândia. O que está acontecendo por lá? Estão vacinando, não estão? E aí eu emendo uma pergunta aí na outra. Fala um pouquinho das mutações e responder a Eve. Tá, então vamos falar, né? O SARS-CoV, todo vírus com RNA, ele sofre mutações, é natural que isso aconteça, e o SARS-CoV também sofre mutações. E as mutações que ele sofre não são com taxa menor do que outros vírus, como influenza ou como HIV. Acontece que ele tem um mecanismo de reparo das mutações, que nem nós humanos, né, temos os genes de reparo do DNA, que quando estão alterados por sinal predispõem a câncer em humanos, né? O vírus também tem, o SARS-CoV-2, ele tem um ou mais genes que estão lá só para produzir proteínas de reparo.
Então, quando as mutações acontecem, essas proteínas corrigem. De modo que a somatória no final é que a taxa, aí sim, né, de mutação final, podemos chamar assim, é relativamente baixa. Ele muda o seu código genético mais ou menos a cada 11 dias. Né? Então, 2 ou 3 vezes por mês. Então, como passou um ano até agora, a gente até poderia aceitar que uma sequência de agora tenha em torno de 20 a 30, vamos dizer, variantes, quando comparada com a sequência original de Wuhan. A questão é que nos últimos 3 meses, esta velocidade de incorporação de mutações aumentou muito. É isso que aconteceu. Começaram a se descobrir sequências de RNA do SARS-CoV que não tinha este volume, este nível esperado para 11 meses, 10 meses de pandemia. Então, você encontra várias linhagens, várias agora, mas 3 são as principais, chamadas de V1, V2, V3. Né? V1 porque foi a primeira importante dessa, surgiu na Inglaterra. V2 foi a segunda, que surgiu na África do Sul. E a V3, também chamada de P1, é a nossa aqui de Manaus e agora já é do Brasil. Na verdade, agora ela já é de 10 países do mundo. Né? O que aconteceu? Né? Elas começaram a ter várias mutações ao mesmo tempo. 15, 20 mutações diferentes ao mesmo tempo numa linhagem comparada com a sequência normal. E outra coisa, metade dessas mutações, 8, 9, 10 mutações, na sequência de RNA da principal proteína, que é a proteína spike. E outra coisa, os pesquisadores começaram a ver que algumas dessas mutações acontecia a mesma mutação lá numa sequência que infectou o africano do sul, na sequência que infectou o inglês e na sequência que infectou um brasileiro de Manaus. Só que não era por transmissão por viagem. Então, isso começou a caracterizar um quadro de que o vírus estava começando a evoluir no sentido de tentar escapar do que nós estamos preparando para ele. Né? Porque os mesmos lugares da sequência de RNA começaram a estar mutados. Principalmente um lugarzinho lá chamado 501, que apareceu primeiro na Inglaterra, depois da África do Sul, e um outro 489, todos na proteína spike. Esse 489, ele é no lugar... Não é o 484, tá? 484 é numa posição específica do spike, exatamente no domínio de ligação ao receptor AC na célula. Então, esse é o lugar crítico de ligação da spike. Ele não é só na spike, é no lugar mais crítico da spike que ela usa para se ligar. Então, uma mutação ali pode modificar completamente este ambiente de ligação. Né? Acredita-se que essas mutações tenham acontecido por pressões seletivas, seleção natural. Né? Essas pressões podem ser desde pacientes que começaram a receber anticorpos, né? Ou plasma de convalescentes que têm um monte de anticorpos, mas alguns deles nem são úteis para eliminar o SARS-CoV. Né? E também situações em que houveram grandes difusões rápidas do vírus, como em Manaus, né? E uma taxa de ataque muito alta, e como na África do Sul, e aonde o vírus talvez tenha ficado numa situação crônica. Ou seja, ele nem foi eliminado e nem estava causando tanto mal para as pessoas. Mas isso deu oportunidade para o vírus, então, entender que ele tinha que mudar o seu código genético para poder vencer essa batalha. Isso é o mais provável que tenha acontecido. E aqui no Brasil, então, nós temos essa variante que é bastante preocupante, porque ela é muito parecida com a variante da África do Sul. E, além disso, ela tem outras mutações que preocupam também. Ela já se espalhou para 8 ou 9 estados do Brasil, até porque os leitos de Manaus tiveram que ser transportados corretamente para outros lugares para poder receber atendimento, e com eles junto essas linhagens. Né? E também já está presente em pelo menos 10 países do mundo, a variante brasileira agora. Né? Está presente no Japão, nos Estados Unidos, na Itália, na França, Exportamos bem, na né? Coreia do Sul. Já exportamos,
na E a Colômbia, vacina na que é boa para Turquia. essa mutação, Salmo, já tem alguma coisa estudada sobre isso? O que funcionaria melhor para o que a gente está aí vivendo agora no Brasil? Então, os estudos estão sendo feitos nesse momento e eles mostram que algumas dessas mutações, né, principalmente a 484, ela realmente diminui a eficácia das vacinas. Mas aí o que eles estão notando? Uma vacina, por exemplo, como as vacinas de RNA que eu falei agora há pouco aqui, que tem 95% de eficácia, se diminuir e ficar com 75% de eficácia, Ótimo. ela continua sendo uma ótima vacina. Ela muda de excelente para ótima, né? Então, não vai haver problema nesse sentido se não acontecerem outras mutações que possam diminuir ainda mais a eficácia. Mas aqui no Brasil, né, trazendo para a nossa realidade, as vacinas que nós temos disponíveis aqui não são as que têm maior eficácia. Então, a gente se preocupa mais ainda no Brasil, porque se aqui as vacinas têm 50%, 60%, 70% de eficácia, se elas perderem parte considerável da eficácia por essas mutações, então elas podem realmente acabar ficando com uma eficácia muito baixa. Por outro lado, por mais surpreendente que possa parecer, de todas essas vacinas que estão já, né, no mercado, né, a única das que estão no mercado atualmente, a única que não contém apenas a proteína spike, para os quais justamente essas variantes estão tentando escapar, é a Coronavac, né? A Coronavac é a única dessas que é de vírus inteiro, morto, mas inteiro. Então, ele contém lá as 27 proteínas do SARS-CoV-2. E, portanto, quando colocado com o nosso corpo deve produzir proteínas anti-spike, sim, né? Mas deve produzir também anticorpos contra outras proteínas para o qual o vírus, a princípio, não tem mutações tão importantes. Então, aí vai ser um balanço, né? Por um lado, a Coronavac tem a chance teórica, porque não sabemos se na prática isso que eu estou falando vai acontecer, mas em teoria ela tem uma chance boa de ser a melhor vacina no sentido de escapar dessas variantes genéticas. Por outro, a eficácia dela já não é tão grande. Tomara que ela escape mesmo, senão ela pode perder muito potencial. Os próximos semanas e meses vão trazer essas respostas para nós. Tomara que as notícias sejam boas, né? Chega de notícia ruim, que a gente tenha só notícias boas aí. Salmo, a gente está chegando ao finalzinho aqui, eu não quero deixar passar para não ser cortada aqui pelo Instagram, então eu queria te deixar passar uma mensagem final para a gente encerrar. De novo, quero te agradecer muito a presença aqui. Tenho certeza que todos aproveitaram e aprenderam muito com a sua experiência e seus estudos, que vêm realmente sendo fantásticos sobre vacinas. Muito obrigada mais uma vez e eu te passo a palavra para passar uma mensagem final aí para a gente. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né? Eu acho que todos nós médicos aqui, profissionais da saúde que estamos na sua live aqui, poucas vezes vimos a ciência sendo tão importante para todas as pessoas, né? Então, eu acho que nós temos que parabenizar, incentivar e defender a pesquisa e a ciência, né? Se o médico não defender a pesquisa, a ciência, a vacina segura e eficaz, então quem que vai defender, né? Sempre tenho dito que a minha maior preocupação é conosco mesmo, com os médicos. Nós temos que defender isso com unhas e dentes para que o resto da população possa compreender que os bichos são enormemente maiores do que o malefício que uma vacina pode trazer. Não, com certeza. E informação ajuda, né? A gente também a poder divulgar para os nossos pacientes, para o nosso público, a importância de se vacinar. E que a gente possa ter vacina para toda a população brasileira em breve, para poder resolver o mais rápido possível. Olha, eu agradeço a presença de todos. Eu tenho certeza que todos aproveitaram e saíram aqui com muitas informações preciosas. Eu espero poder contar com você de novo, Salmo, numa oportunidade futura. E eu me despeço então aqui. Boa noite, todo mundo. Até a próxima. Até a Tchau. próxima.